Estávamos aqui falando do sanduíche, do golpe da sopa, de tomar a sopa antes de ir na festa. Tomar um pouquinho de sopa, mas não é uma sopa pedaçuda, né? É uma coisinha, uma sopinha de abóbora, de couve-flor, né? Uma coisa assim leve. Aí você chega na festa, consegue se comportar com aqueles salgadinhos, né? Maravilhosos que passam. E essas comidas todas, por exemplo, esse sanduíche de atum aqui que o Orion deu a receitinha pra gente, se fizer, sei lá, meio-dia para comer, 11h30, 11 horas, para comer 2 horas da tarde, tudo bem? Tudo bem nada. Se fizer, tem o máximo que aguenta um alimento perecível até 2 horas a temperatura Pois é, ambiente. se comer, fizer às 11... Às 11, meio-dia, Pode comer hora, uma. 2 horas, até uma pode. Até Então. uma pode. Gente, a bactéria não tem reloginho. Tá? É que ela pega, ela vai se adaptando àquele meio ambiente. Né? Essa tem uma razão que é interessante, né? Que as pessoas pensam que comer fora de casa dá muito mais problema, muito mais doenças alimentares que comer dentro de casa. Né? Comer fora de casa. O que acontece? 44% das doenças estão na nossa casa. Só 5% estão fora. Ah, é? Justamente por causa desse período que a mãe sobrou, né? Não fala sobre sobras de comida, né? Sobra de almoço, de jantar. Então sobrou um almoço. A mãe da gente faz o quê? Ela pega, põe em cima do fogão, põe aquele paninho, aquele bordadinho escrito segunda-feira, põe por cima, né? Aí espera até a noite, né? Aí chega o rapaz da faculdade, diz, mãe, estou com fome. Ela faz aquela cara de médico, né? Franze a testa, pega um pedacinho, cheira, experimenta, sempre chama alguém do lado e fala, o que tu acha, né? Você quer um cúmplice para diarreia, né? Aí outro vem, cheira e fala assim, por mim toca o pau. Né? Só que o que acontece? As bactérias que dão doença, elas não alteram as características do alimento. Se eu perguntar aqui para todo mundo da mesa aqui, todo mundo já teve diarreia, não tiveram? Sim. Então, quando você teve uma diarreia para um alimento, a primeira coisa que você fala, comi comida estragada. Né? Só que se tivesse estragado, você não teria comido. Não é? Porque ninguém come comida azeda, fermentada. E as bactérias que azedam, que alteram os alimentos, elas não dão doença. Não dão. Tá? Primeiro, por isso que o pessoal come, que não tem nenhuma alteração. Mas por que todo mundo passa mal com a maionese? Na maionese, então, a maionese, justamente falando dos ovos. Se a maionese for feita com ovos crus, que é a famosa maionese caseira, né, que a mãe pega a menina, vem aqui do lado, que você não é o ponto da maionese, né? Desandou, como é que você vai casar? Aquela história, né? Então, gente, hoje em dia a maionese somente com ovos, ou você pega, pode fazer com ovos pasteurizados, né, que já tem hoje em dia ovos pasteurizados, ou então, muito mais fácil. Pode ovo, sim. Mas se for ovo pasteurizado. Ah, tá. Ovo pasteurizado. Mousse de chocolate. Ou então você tem que comprar comercial mesmo. Compra o comercial, cheio de que é muito química, mais mas fácil. pelo menos não dá dor de barriga. E é interessante. Então, a sobra, gente, o que tem que fazer? Máximo de 2 horas de temperatura ambiente. Tá? Sobrou, dentro dessas 2 horas, coloca na geladeira, mesmo quente. Né? E aí tem aquela história, que todo mundo fala assim, poxa, colocar alimento quente na geladeira, estraga a geladeira. Todo mundo já ouviu falar. Mas quem falou para você foi a tua mãe. Quem falou para ela foi a avó. Quem falou para a avó não foi ninguém, porque não tinha geladeira antes. Então, a tua avó inventou esse negócio. Ela inventou. Sinto muito, mas a sua avó inventou. A sua avó inventou e contou essa mentira para o pessoal. E o pessoal acredita. Gente, eu nunca estraguei uma geladeira com isso daqui. Então, você pode colocar, só que aí que está o segredo. Tudo que você colocar na geladeira, você nunca cubra. Tá, por quê? Porque a geladeira funciona pela movimentação de ar frio. Então, esse ar frio tem que chegar e roubar o calor. Se você tampar, vai demorar muito. Ah, eu compro sempre Pirex com tampa. Assim, então, Pois é, todo mundo eu acho que tampa tudo na geladeira. tampa tudo, né? E não fica suando na tampa. Se suar, aconselho jogar fora, não ao recipiente, o que está dentro, a comida. Tá, então você cozinhou, tem até 2 horas para servir da refeição, acabou de fazer lá um picadinho, arroz e piri. Isso. Aí fez um picadinho. Ih, foi tudo ao contrário do que o Orion falou. Uma pouco me ocorreu agora. Você está de costas. Aí você pega o... Está de costas para Desculpa. Arroz integral. Arroz integral, com picadinho e piri. Aí você, pegou aqui a farofa. Pronto, farofa, picadinho e arroz integral. Aí você serviu. Acabou de fazer, sei lá, meio-dia. Você tem até 2 da tarde para guardar na geladeira ou jogar no lixo. Ponto. Tem que tomar uma decisão. Isso. Bom, e se você pode, por exemplo, se os restaurantes por quilo, eles mantêm aquecido. Se você mantiver acima de 60 graus... Mas não, aí tem que botar em banho-maria. Ninguém vai fazer isso em casa. Não, em restaurante sim, aí dura 6 horas. Mas você tem que botar na geladeira, descoberto, depois de 2 horas é que você tampa. Então a gente pega aquele resto do picadinho, da farofa do arroz, coloca na geladeira sem tampa. Sem tampa. Você só cobre depois de 2 horas. Tudo de 2 em 2 horas, tudo igual remédio homeopático. Exato, por isso que é mais fácil. Quer ver, quem tiver essa dúvida, faz um teste, pega feijão, 2 daquelas embalagens plásticas, uma você tampa e outra você deixa destampado. Após 2 horas, você põe a mão embaixo, a que estava tampada ainda vai estar quente. A que estava destampada vai estar fria. É verdade. Aí você joga aquela outra fora e tampa a outra. Tá. Quando é que você sabe que fez errado? Quando estiver suando na tampa.
Mesma coisa, eu acho interessantíssima a parte de pizza. Né? Que pizza é engraçado. Porque tem um dia que são 2 pelo preço de uma. É 2 pelo preço de uma. Aí a pessoa guarda na geladeira para o dia seguinte. Não, até guardar na geladeira tudo bem, mas a pessoa faz o quê? Pega a pizza e coloca o quê? Acabou a pizza, põe dentro da caixa e coloca em cima do fogão. Exatamente. Até segunda-feira, que segunda-feira, nossa, parece que o catupiry penetrou na massa, né? Muito mais gostoso, né? Aí coloca lá na lancheira do filho, ele volta com diarreia, você fala, essas porcarias que você come na escola. Só que tu mandou essa porcaria pra gente. Sem falar que fica péssimo. Né, que graças a Deus aqui no Brasil ninguém mais entrega pizza em caixa de papelão. Entrega? Claro que entrega. Sim, entrega. Não é possível. Claro. E por quê? Contamina? Não, porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela contraindica entregar pizza em caixa de papelão. Tudo que entra em contato com o alimento tem que ser lisa, impermeável, lavável, isenta de rugosidade. Sem chance. Essa é a razão que ninguém entrega em caixa de papelão aqui no Brasil. Todo mundo entrega em caixa de poliestireno expandido, né? Que é uma coisa mais chique, né? Então, aí você pega, como é que é engraçado, tudo que está em cima sobre a pizza, vamos ver, mussarela você guarda onde? Na geladeira. Na geladeira. Presunto? Geladeira. Os ovos? Geladeira. O queijo, geladeira. O queijo, geladeira. E quando está na pizza, não precisa mais. Né? Aí pode deixar a temperatura ambiente em cima do fogão, bonitinho, de lado. Então, não, gente, tudo isso daqui tem que ir. Mesma coisa também, estava até falando com uma pessoa da sua produção, pessoal de pãozinho, que sobrou um pão de forma, aquele pão de forma é enorme. O pessoal gosta de colocar em cima da geladeira, do lado do pinguim, fica bonitinho lá dentro. Né? Aí começa a aquecer, de repente o pessoal demora, o pessoal que mora sozinho, né, solteiro, isso daqui tudo, né? Estava até falando do nosso ginasta lá. Aí de repente embolaram uma fatia. O que vocês fazem? Joga fora aquela fatia, se tiver na validade. Então você tem que jogar tudo fora. Embolorou uma, embolorou tudo? Sabe por quê? Esse porquê ela é de Ribeirão Preto. Porque, se você o problema não é comer o bolor. Você pode comer bolor. A gente come bolor no queijo roquefort, camembert, gorgonzola, aquilo que está verde lá, é tudo bolor. Você come, é uma delícia. Eu acho uma delícia aquele negócio. Só que, comprovadamente, aqueles bolores, eles não são, tem até um nome complicado, se chama micotoxigênico. Quer dizer o quê? Não produz toxina. Aqueles, comprovadamente, nos queijos. Só que aquele do seu pão. Produz. Vai saber. Né? Vai saber. E quando ele produz, é que nem se fosse uma cobra com veneno. Até qual pão que penetrou esse veneno? Não dá para saber. É igual aquela história horrorosa que você conta do bolo com formiga. Do bolo com formiga, né? Tem um pessoal que come, imagina, aquele último bolo, né? A última fatia do bolo que você... Adorou. Bolo fantástico, aquele bolo Floresta Negra com chocolate, que sobrou o último pedacinho do bolo, né? Aí você guardou, você pôs até no fundo da geladeira, fez aquela barricada de leite para o teu irmão não encontrar. Todo mundo faz isso já, né? Põe lá no fundo, aí o teu irmão não encontrou no dia seguinte. Tu pega aquele bolo, põe no colo, na hora que você vai comer, tem uma formiguinha em cima do último pedaço do bolo. Uma maldita formiguinha. O que você faz? Tem gente que tira em volta, até o brinco, tira em volta da formiga, mas como é que ela caiu lá de paraquedas? Ela andou. Né? A pessoa come, fala, faz bem para a vista aí. Né? Mas se tivesse uma barata, ninguém comeria. Né? Agora, se você pega uma barata, mata, deixa no meio da sua cozinha. No dia seguinte, cadê a barata? As formigas levaram. E depois foi para o seu bolo. Tá? Então, hoje em dia, não hoje em dia, sempre foi uma formiga tão contaminante quanto uma barata, quanto outro inseto. Então, se tem uma formiga, seja naquele litro de mel, tem uma formiga, tem que jogar tudo fora, gente. Não tem acordo. Tá? Jogar tudo fora que ela vai contaminar. E tudo pode ser congelado? Quer dizer, quando a gente vai ao supermercado, aí, digamos, tem uma oferta boa de frango. Aí você compra o frango, está lá escrito, validade na geladeira, ou não sei o que, não sei o que lá. Mas tem lá a validade escrita, novembro de 2012. Vou chutar total aqui, tá? Sim, claro. Aí você pega aquilo e bota no seu freezer. Então, é que tem, aí está valendo. Então, você tem que ler o rótulo, né? Que alguns produtos, eles têm a indicação de sempre validade sobre tal temperatura. Né? Tá. Sobre tal temperatura. Mas a gente não tem termômetro, né? Também tem. Não, mas ele fala refrigeração. Tá. Sobre refrigeração ou congelamento. Refrigeração é 5 graus abaixo de 5 graus. Congelamento é menos 18 graus para baixo. Né? Então você pode pegar uma carne, você pegou uma carne grande, você congela. Né? Congelou. Aí você vai tirar para fritar um bife. Aí sobrou. Você não pode recongelar. Você nunca recongele nenhum tipo de alimento. Não pode. O que você vai fazer com aquela outra peça de carne? Aí tem uma artimanha que você pode fazer. Você pega aquela que sobrou e faz um prato. Né? Faz um prato e congela o prato. Como assim? Faz um prato, faz uma carne assada. Cozinha ela. Você cozinha e depois, aí você faz todo o jeito corretinho de congelamento, dura 3 meses, a menos 18. Como é o jeito corretinho de congelamento? Congelamento você tem que tirar o ar, você tira o ar no saco plástico. Não basta botar naquele pote Tupperware, não?
Não, bom, você pode tirar o ar também sem problema, tá? Mas você coloca no saquinho, você fecha bonitinho, coloca sempre a data que você produziu, que você fez, e coloca mais 3 meses, tá? O que não pode fazer é ser mais, daqui a 3 meses, nós deu 3 meses essa carne assada aqui, agora vai virar croquete, dura mais 3 meses. Mas depois de 3 meses vai virar picadinho, dura mais 3 meses. Isso não pode. Durou 3 meses. E descongelou, tem que comer, né? Descongelou, tem que comer. Carpaccio é o inferno também, né? Que vem a caixinha. Carpaccio, principalmente, você tem que tomar cuidado, porque pessoas de grupo de risco, né? menores de 5 anos de idade, maiores de 60 anos, mulheres grávidas, imunodeprimidos, que são pessoas com câncer, AIDS, hepatites renais, nem chegar perto de carne crua. Né? Carne crua. Então, carpaccio, quibe cru, aquele bife tartar, né? Que os alemães fazem, bife tartar, dá ovo com gema. Ovo com gema mole ninguém, gente, nem as pessoas. Jura? Nem pensar. Numa universidade lá de Cornell, interessante, fizeram uma pesquisa lá, eles pegaram 10 ovos, injetaram 1 milhão de salmonelas, controladamente, 1 milhão de salmonelas de cada um dos ovos, deram para o cozinheiro fritar, deixando a geminha mole. Aquela que o pessoal gosta de potear, sabe o que é potear, né? Molhar o pãozinho. Eu achava bonito, gostoso demais, mas não pode mais fazer. Né? Aí deram para o cozinheiro, a temperatura que chegou foi 44 graus. Eles injetaram 1 milhão de salmonelas, conseguiram recapturar 1 milhão de salmonelas. Então eles deram alerta que não pode mais ovo cru ou semicru. Roberto, até o ovo caipira e o orgânico também? Eu brinco e falo que o ovo caipira não tem salmonela, ele tem sarmonela. Mas e o orgânico? Todos eles, você tem que encarar tudo. Mas agora o que você faz? Por exemplo, os ovos não podem ser lavados. Né? Então, até o ovo... Poxa, mas o ovo caipira eu peguei de lá, tinha fezes, tinha ração, tinha pena, tinha sangue. Não pode lavar o ovo. Você não pode lavar os ovos. Do lado de fora, na casca? Por quê? Ele tem uma característica que tem um nome até chique, né? Chama uptake. Né? O que é uptake? Se você colocar na água na mesma temperatura, ela absorve água para dentro com a contaminação da casca. Uma salmonela, por exemplo, dura de 12 a 15 horas dentro da clara. Né? Então, o que você faz? Você pega os ovos, o ovo está sujo. Você pega os ovos e coloca na geladeira, nunca na porta, coloca na parte interna da geladeira. Né? Deixa lá pelo menos por 2 horas, aí você lava. Que o alimento refrigerado em água a temperatura ambiente, você elimina a ação do uptake. Tá? Então, hortaliças, frutas... Se você fizer muito apego em lavar o ovo, você lava e depois colocar 2 horas na geladeira. Depois de colocar 2 horas na geladeira. E 2 horas é uma marca que você vai guardar para sempre, né? Porque tudo leva 2 horas. Mas, tudo, Roberto, eu te pergunto uma coisa. E como fica? Você falou no início que os alimentos, uma vez preparados, você deve colocar abertos na geladeira. Né? E agora você está dizendo para colocar o ovo com a salmonela externa também na geladeira. Sim. E a contaminação desse alimento dentro da geladeira? Nossa, como que é maravilhosa. Primeiro que a salmonela não está mais na casca, a salmonela agora está dentro da gema. A salmonela interística, ela está dentro do ovário da galinha, então fica lá dentro. Mas pode haver... o cocôzinho da galinha pode estar na casca. Mas pode haver na casca também. Exatamente. Tá. Agora, a possibilidade de uma bactéria passar para outro alimento é quase que... Pelo tamanho de uma bactéria, já foi calculada, pelo tamanho dela, para ela andar cerca de 1 centímetro, pelo tamanho dela, ela precisaria de pelo menos 100 anos. Então, essa história da contaminação de alimentos dentro da geladeira que se fala em relação aos legumes, separar por partes, sim. Como que funciona? Eles não trocam contaminação? Não existe assim bactéria marciana, né, que sai voando assim, pega em outro lugar. Né? Essa parte de separação é porque, como é que funciona a geladeira? A geladeira é uma caixa que fabrica vento gelado. Então ela tem um compressorzinho lá em cima que ele fabrica vento gelado, o vento gelado é mais pesado que o ar normal, então a tendência dele é descer. Aí ela vai roubando o calor do alimento e vai esquentando. Quando chega no final, ela já está quente, ela volta para o compressor, então tem toda essa... Por isso que a geladeira que está lá dentro seca, é bem seco. Né? Então o que você faz? A parte mais próxima do compressor, onde tem o ar mais gelado, você coloca os alimentos de maior perecibilidade. Carnes, tal, então você vai baixando laticínios. E lá embaixo que você coloca as verduras e hortaliças... Até para não queimar. É os alimentos que menos precisa de temperatura alta. Queima fácil ficar em cima. Alta, né? Por falar em hortaliças e frutas, a gente precisa perder a mania do pessoal de comer fruta em feira. Né? O pessoal come, experimenta esse negócio, que briga com o filho. Eu adoro experimentar. Você também faz? Nossa, perdendo o marido. Hortifruti, então, o pessoal briga com porque filho. você vê se está boa a uva. É porque essa uva escura... Que a preta, né, roxa, que a Orion sugeriu, quando é gostosa, mas quando não é gostosa, é péssima.
Aí você prova para ver. Você lava a fruta na sua casa? Completamente, com água Por corrente, que depois você lava? bota Por que aquele você negócio de higieniza? cloro. Por que você Porque tá higieniza? suja. Tá suja. E lá na feira, não tá? É, aí eu falo, só uma. Só uma, olha só. A gente é muito sem vergonha, isso daí que é o Eu problema. tô falando exatamente o que todo mundo faz, Prazo de tenho validade. certeza que é. Prazo Todo mundo de faz validade. isso. A prazo de validade é aquela história, né? Você chega na tua casa, você abre a geladeira, tem um iogurtezinho, né? Hoje é dia 13, né? É. Você chega lá, vence dia 13. Você olha o relógio, 15 para meia-noite. Aí você começa a comer, alguém te telefona, né? Alguém te telefona, de repente você atende o telefone e Vai comer 15 para tá com 1. produto a mais. Né? Meia-noite e 1, você pode comer? Ela tá pertinho da Tá meia-noite. muito Não perto. pode, não pode. Só pode comer se tiver horário de verão, que tem uma hora a mais. Tá? Mas dentro do horário normal, não pode comer. Venceu, venceu. Quem vai perder é você. Se estiver Venceu, congelado o pão no congelador, aí eu posso deixar passar o Dura dia mais do... 3, 4 meses. Mas se tá. estiver embolorado, joga tudo fora. A fruta, você pode tirar cerca de dois dedos em volta dele. Mas tem gente que faz uma verdadeira operação cirúrgica para tirar o olhinho do bolor numa mão, né? Só tira o pontinho. Depois tá ruim, faz salada Não, de fruta. você vai faz- cortando até vir a aparência boa, aí Tira, pode. não é toda, tira 2 a 3 dedos em volta. Uma E boa o quantidade. leite, pode congelar? O leite você saco? pode congelar dentro do saquinho sem problema todo, só que é mais para fazer doces, né? Fazer pratos, que o leite ele altera a Então se qualidade. ele vai dele. depois ao fogo, pode. Você vai fazer um Se doce, você vai comer uma coisa crua, vai fazer iogurte dele, não pode congelar. já no iogurte você tem que fazer com leite fresco pasteurizado, que é importante pasteurizar para você fazer um O iogurte saco legal. é pasteurizar? Você tem, o saquinho mas o leite da vaca, por exemplo, você tem que, a gente toma leite direto da vaca, né? Você não pode tomar leite direto da vaca, nem que você conheça a vaca. E se dê com ela? Não se dá esse negócio. Você tem que não ferver, né? Ferver você não pode, mas tem que esquentar. Não Você pode tem- ferver o leite. Não pode, que se ferver o leite, você perde proteína, perde cálcio, perde Mas vitamina. como que eu vou fazer iogurte na minha casa, ou lábio, sem ferver o leite? Não, você Impossível. deixa, né? Tem gente que dá põe naquele fogo e ainda até experimenta, né? Na hora que dá sopra, parece que está quase subindo, você sobe junto com ele, e tem gente que dá sopra ele, quer dizer, você estragou o leite, perde a contaminação. Deixa que contaminou. Você deixa uma fumacinha branca, a hora que der, é aquela fumacinha branca. Não, mas o leite, por exemplo, para fazer iogurte, para fazer lábio, que é a coalhada seca árabe, você tem que deixar ele ferver. Então deixa eu Aí dar depois receita. deixa ele lá em cima do fogão. Eu te dou a receita Aí daqui a disso. pouco você vai lá com o dedinho, assim, lava o dedinho antes. Se você aguentar o dedinho lá, é que você vai botar o coalho para fazer o iogurte. Não, tá mais ou menos certo. Mas você tem que pegar, em vez de ferver o leite, fica um iogurte muito mais gostoso, muito mais nutritivo, né? Não sei se você sabe disso, né? Você pega o leite, você põe em fogo baixo, né? A hora que você vê aquela fumacinha branca dançando, você olha o relógio e marca 4 minutos. Depois Tá. de 4 minutos você desliga. Quer dizer, você não ferveu, você não perdeu cálcio, não perdeu vitamina, não perdeu boa, nada. vou fazer Depois isso. você deixa Aí eu baixar. posso botar o coalho? Você deixa, não põe o dedinho, eu aconselho ter um termômetro. Põe um termômetro higienizado. Ah, que né? delícia. E aí depois, aí você põe uma colher de iogurte que você gostar, deixa a temperatura ambiente. Mas aí por tem que 24 tapar e botar dentro do forno, enrolado no jornal. Jornal, Tirar pra só bactéria passar o tempo 12 lendo. horas depois. Não, jornal não. Não, pelo pode amor ser de uma Deus. toalha. Não, jornal, a gente esquece jornal. Mas vem cá, pode botar Aquele dentro do paninho forno bordadinho. 12 horas? Jornal esquece, nem em feira. Mas é assim que faz, tem que botar 12 Não, horas. jornal, nem jornal do dia. No jornal, bota uma No revista, pano. uma revista, Um uma pano, toalha. pode. Aí deixa a temperatura ambiente por 12 a 8 horas. Esse iogurte dura de 3 a 4 dias. É rápido. Depois de 3 a 4 dias você faz de novo essa receitinha e pode fazer. Mas sem pode, problema. porque ele tem que ficar dentro de Pode vaso. sim, sem problema nenhum, tá vendo? Eu não sou tão ruim. Adorei, tá vendo? Mas essa Ótimo. mulher não chega Eu vou nem pro na intervalo, porta vou da deixar a cozinha. Patrícia perguntando aqui, mas depois eu conto o que ela perguntou no outro bloco. Sem censura no programa da TV Brasil.